Então, bom dia a todos. O pastor nos pediu, para estarmos aqui, juntando a nossa classe lá, famílias lá em cima, juntando com o templo aqui. É um prazer para a gente poder dividir com vocês aquilo que a gente está passando na nossa sala, na nossa salinha também. A gente fala salinha, né? Mas eu queria deixar, assim, antes da introdução, eu queria deixar um tema muito interessante, esse, chama A Flauta e a Cruz. Nós assistimos na verdade, um culto da igreja Chácara Primavera, lá de Campinas. E é uma série, são quatro domingos essa série. E nós achamos muito interessante e trouxemos para a nossa classe de casais, né? E como a gente vai dar continuidade, a gente vai passar para vocês. A gente vai fazer um resumo rapidinho do início, tá bom? Para que vocês entendam o andamento da nossa lição de domingo passado. Então, assim, a flauta e a cruz. Interessante, né? Há muitos sons tentando seduzir e nos levar para atalhos. Mas antes, deixa eu contar uma historinha. É uma história, na verdade, é uma lenda de uma cidade, Hemmelitz, da Alemanha. Essa lenda aconteceu no século XIII. O que fala essa lenda? Essa lenda fala de uma cidadezinha onde tinha muitos ratos, né? Ali atualmente ali a cidade. E o que aconteceu? O governador daquela cidade estava muito preocupado porque a mulherada ia abrir cozinha, abrir armário, saía rato. E debaixo da cama tinha rato, e dentro do guarda-roupa tinha rato, dentro dos armários tinha rato. Todo lugar que eles abriam as portas, caminhando o rato pelo chão. Aí o pessoal fez uma greve lá, falou para o governador, e o governador falou o seguinte: então tá bom, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Tinha na cidade próxima um encantador, né? Um flautista encantador. E esse governador mandou chamar o flautista e falou o seguinte: será que você consegue eliminar os ratos da nossa cidade? Porque a gente não aguenta mais. O flautista falou: claro que sim, eu sou encantador, eu encanto ratos também. E aí o que eles fizeram? Eles contrataram um valor X, tá? Então, pelo valor X, você leva esses ratos embora. E o flautista lá com a flautinha, né? O flautista com a flautinha começava a tocar, e não é que deu certo? Encantou os ratos, e os ratinhos tudo atrás do flautista, e esse flautista olhava assim, aquele monte de rato. Aí ele foi em direção de um rio, né? E os ratinhos morreram todos afogados. Acabou o problema da cidade. Só que ele voltou lá, o flautista voltou lá para quê? Para receber aquilo que tinha sido acordado, né? Só que o governador achou muito fácil. Ah, não, foi muito fácil isso para você. Então, em vez de pagar X, eu vou pagar o Y. E não pagou aquilo que foi combinado. O flautista ficou muito bravo, muito bravo. Uma vez acertado, ele não cumpriu com a sua palavra e pagou a metade do que tinha combinado, né? Só que o flautista, ele era muito vingativo. Ele foi embora. Ele recebeu metade do dinheiro, foi embora. Mas ele falou: eu vou voltar. E eu vou fazer o estrago nessa cidade, né? E ele voltou. Ele voltou e o que ele fez? Ele pegou, começou a tocar flautas por onde estavam as crianças. E ali ele ainda diz que mais de 130 crianças foram encantadas pelo flautista. E o flautista saiu da cidade e nunca mais foram vistas aquelas crianças. Triste, né? Uma lenda. E essa lenda, e naquela cidade, tá vendo ali, ó, nessa cidade, existe ainda essa cidade, e hoje virou um ponto turístico por causa dessa lenda. Então, tem ali o monumento lá, a estátua do flautista, o pessoal fala que alguns restaurantes servem caldo de rato, e aquelas coisas para chamar a atenção de turistas, né? Mas, enfim, trazendo para a nossa realidade aqui, né?
Volta lá para o comecinho, por favor, lá no comecinho. Isso, mais isso. Há muitos sons tentando nos seduzir por atalhos. Sons não de flautas, né? Mas sons assim, a gente vê ali. Atalhos para falsas conquistas, né? A gente está vendo ali o dinheiro, muito trabalho, excesso de trabalho, que às vezes nos tiram do caminho da cruz. Então, são sons que a gente ouve às vezes, a gente não se dá conta. A gente está tão assim, enfronhado, tão dentro do problema, dentro da situação, que a gente não se dá conta que a gente está ouvindo outros sons, né? O que mais? Atalhos para falsas realizações. Hoje em dia está um tal de ser, como que fala? Influencer, né? Nossa, todo mundo quer ter uns 5 minutinhos de fama, né? E às vezes a gente percebe que as pessoas perdem o foco. O que mais? Atalhos que isolam pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado também com isso, né? Então, mas há apenas um caminho, o caminho da cruz. E para a gente continuar nisso, a gente precisa afinar os nossos ouvidos, para que o som da cruz seja constante no nosso ouvido, para que a gente não se perca nesse caminho, né? Já falei da lenda, a gente fez uma retrospectiva, isso, a lenda. Então, aqui, né? O caminho de Jesus e os atalhos humanos. Então, a gente separou ali. Nós falamos assim sobre, primeiro, os 3 principais, né? Teologia da prosperidade, que a gente vai falar um pouquinho com vocês. Esses são os caminhos, os atalhos que nos tiram da cruz de Cristo. Teoria da prosperidade, teoria da autoajuda, eu me basto, eu posso, eu mereço ser feliz, eu consigo, né? E depois teologia dos desigrejados. Então tem ali os atalhos humanos versus o caminho de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a teoria da prosperidade, tá? Então relembrando o que foi falado sobre a lenda e a gente colocar aqui um pouquinho para vocês agora. Bom dia, pessoal. Falando sobre essas teorias, né, ou teologias que estão encantando as pessoas e conduzindo pessoas para outros caminhos, a primeira delas seria a teologia da prosperidade. Mas olha que interessante, até alguns anos atrás, um jornalista do Wall Street Journal, Ross Douthat, ele falava que o que iria conduzir a igreja para fora dos trilhos, a principal doutrina que estava sendo pregada era a do secularismo. O que é o secularismo que as pessoas estavam temendo que afastariam as pessoas da igreja? Vamos ver, o secularismo é o quê? É um sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens, separa a religião do Estado e das instituições. Então as pessoas pensavam que o que iria desmoronar a igreja seria o secularismo. Vocês podem ver que hoje em dia a gente escuta muito falarem nos jornais e mídias, dizendo o seguinte: a igreja tem que ser separada do Estado. O Estado é uma coisa, a igreja é outra. Então, as pessoas pensavam, a igreja vai acabar com isso. Porque antigamente a igreja tinha muita influência no Estado. Ainda no mundo existem muitos países que são influenciados pela religião. Os países islâmicos, né, são muito influenciados pela religião. Mas a nossa cultura ocidental, ela se desmembrou um pouco disso, de separar o Estado. Começou a querer separar o Estado, mas verificou que esse não era o caminho para destruir a igreja, né? Eles inventaram outras teologias. E uma das teologias que foi inventada para tirar as pessoas da igreja foi a teologia da prosperidade. O que fala a teologia da prosperidade? Ela fala o seguinte, que os cristãos
ou quem crer em Deus não precisa sofrer, não deve sofrer. O sofrimento não faz parte da vida do cristão. Você é filho de Deus, né? Outra, você pode pedir tudo para Deus, se vocês concordarem na terra, já viram falar esse versículo? Se vocês concordarem na terra, 1 ou 2 pedindo para Deus, Deus vai conceder. Então as pessoas começaram a falar o seguinte: eu determino que Deus faça isso para mim, tá? Eu estou pedindo, eu sou filho de Deus, eu mereço isso, né? Então as pessoas começam a tratar Deus como se fosse servo da pessoa. Então a teologia da prosperidade fala isso. As pessoas não precisam sofrer, né? E todo cristão deve prosperar também. Olha que interessante. Se você é um cristão, você deve crescer financeiramente, moralmente, fisicamente. Você tem que evoluir, você não pode ficar parado no mundo. Mas isso não é verdade. Existem algumas igrejas, pessoal, que um pastor nem pode falar que ficou doente. Se por acaso ele tiver uma gripe, eles falam: não, hoje você não vai no púlpito, tá? Porque você está doente. As pessoas não podem admitir um pastor doente. Ele não pode falar que ficou doente. Olha que interessante. Então, estou invertendo as situações, dizendo que quem crer em Jesus Cristo, quem crer em Deus, é uma pessoa próspera, né? Tem que progredir na vida. E não é assim que fala a Bíblia. Por quê, pessoal? Vamos lá. A pessoa, quando começa a acreditar que tudo, acreditando em Deus, ele tem que prosperar, ele é obrigado a prosperar, as pessoas tornam-se cristãos infantis. Por quê? Eles acreditam que Deus é útil para eles. Ele não precisa, não é Deus, ele não precisa de Deus, é Deus que precisa dele. E se ele fizer alguma coisa para Deus, Deus tem que retribuir para ele de volta. Então, os crentes se tornam infantis e se tornam utilitaristas. A religião vira uma utilidade para as pessoas. E as pessoas, a gente brinca que elas vão para a terra do nunca. Alguém já conhece a historinha do Peter Pan? Na historinha do Peter Pan, o que acontece? Era um menino que ele não queria crescer. Ele queria ser sempre criança. E quando ele queria ser sempre criança, ele ia para onde? Para a terra do nunca. Ele ficava no local em que ele ficava eternamente como criança. Então, pessoal, a teoria da prosperidade torna os cristãos infantis, né? Ela é um atalho para que os cristãos não cresçam. Então, muito cuidado com a teoria da prosperidade. Um dos exemplos na Bíblia que a gente pode ver que a teoria da prosperidade não é real, encontra-se aonde? Né? No livro de Jó. Jó, o que acontecia com Jó? Jó era uma criatura na terra, estava vivendo uma vida tranquila, né? Tinha rebanhos, tinha filhos, tinha família, estava tudo bem na vida dele, tudo tranquilo. E aí o que aconteceu? O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás estava rondando a terra, né? Respondeu o Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, Satanás estava sem fazer nada, olhando a terra, vendo que está tudo bem. Ele falou: disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, né? Aí Satanás falou: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas aí Satanás lançou um desafio para Deus, né? Estende a tua mão para ele e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui estás nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Satanás saiu da presença do Senhor. E uma pergunta para nós: e se essa pergunta fosse colocada sobre nós, né? Nós estamos bem com Deus porque está tudo bem ao nosso redor, porque nós estamos bem de saúde, porque nós estamos prósperos, porque nós estamos com os nossos filhos indo, progredindo bem, estudando, toda a nossa família prosperando. Então, se essa pergunta fosse feita a nós, né? Se por acaso Deus tirasse essa cerca ao redor de nós, que está indo tudo bem, como é que nós nos comportaríamos?
né? A pergunta que Satanás fez, né? Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, Satanás lançou esse desafio e Deus falou, pode fazer, verifique que Jó vai fazer. Muito bem. Aí está um pastor, Tim Keller, falou o seguinte, se você serve a Deus pelo que Ele te concede, você não é um servo de Deus. Olha que interessante. Se você serve a Deus pelo que Ele te concede, você não é um servo de Deus. Bom, quando aconteceu esse fato que Deus permitiu que Satanás tentasse, né, ou provasse, na verdade, a Jó, apareceram os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que são aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse? São aqueles amigos, né? E começaram a falar, Jó, sabemos, os sabeus chegaram para Jó e falaram, bois, jumentos e os seus empregados foram mortos. Logo depois chegou um outro e falou, desceu fogo do céu e as suas ovelhas e os seus empregados foram mortos. Logo depois chegou o quarto e falou, os caldeus pegaram seus camelos e outros os seus empregados. E veio o quarto e falou, veio também um vento forte e matou os seus filhos. Vocês imaginaram essas notícias chegando na casa de Jó? Estava tudo tranquilo, tudo bem. Chegaram essas 4 notícias repentinas para a vida de Jó, né? A cerca foi tirada e a bênção foi retirada, né? Muitas pessoas tratam, por vezes, situações que acontecem na vida dessas 3 formas que nós estamos mostrando para vocês. Algumas delas tratam como se fosse fatalismo. O que seria isso, fatalismo? Era destino de acontecer isso comigo. Tinha que acontecer comigo, tá? Não posso fazer nada, né? Outras pessoas tratam como se fosse o humanismo, o racionalismo. Ou seja, não, aconteceu, você estava naquele momento lá, teve uma enchente, pegou o seu carro e molhou o seu carro, afundou e levou o seu carro, né? Era uma consequência, foi de repente aconteceu isso, você não podia fazer nada, né? Outras pessoas tratam com moralismo. O que seria? O que você fez de errado para merecer isso de Deus? A mão de Deus está pesando sobre você. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas. Aqueles amigos de Jó, quando aconteceram essas situações com Jó, começaram a falar isso dele. Olha, isso era destino acontecer com você. Ou então, aconteceu, foram coisas normais da vida, né? Ou então, você pecou, você errou, por isso que Deus está pesando a mão por você. Mas nós temos que lembrar, isso tudo aconteceu na vida de Jó porque Deus permitiu. Foi permissão de Deus. Por vezes, acontecem situações na nossa vida que são permissão de Deus ou, por vezes, provações para que nós possamos crescer. Por vezes também são algumas vezes que Deus quer nos ensinar algumas coisas, ou por repreensão, ou por provação, ou por vontade de Deus. Uma das situações interessantes que nós podemos lembrar também é a questão do povo quando saiu do Egito, né? Quando o povo saiu do Egito para ir para Canaã, Deus falou, saiam e vão, vocês estão livres. Mas quando eles saíram do Egito, se viram livres, eles começaram a adorar outros deuses. E Deus falou para eles, olha, tudo bem, vocês vão chegar no seu destino. Só que tem um pequeno detalhe, vocês vão levar 40 anos para chegar até o seu destino. Então, por vezes, nós somos provados por Deus. O nosso galardão está lá. Mas, devido a erros que nós cometemos, nós podemos, às vezes, ser provados por Deus. A vontade de Deus é imutável. Mas, por vezes, nós dificultamos um pouquinho a situação e colocamos a nossa vontade no meio e sofremos por isso também, tá? Então, nós temos que olhar bem por que às vezes acontecem fatos na vida da gente, né? Vontade de Deus, provações ou, por vezes, repreensões que Deus está passando para que nós possamos aprender alguma coisa. Muito bem. O que vai dizer, Jó vai dizer quando acontecem essas situações graves na vida dele? Em tudo isso,
Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa nenhuma. Em tudo Jó não pecou com os seus lábios. Olha que interessante. Tudo isso aconteceu na vida de Jó e Jó não pecou. Mas ele fez uma coisa interessante. O que ele fez? Quando ele estava escutando essas notícias daqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, dizendo, morreram os seus filhos, perdeu o rebanho, perderam os seus camelos, roubaram os seus bens, a primeira coisa que Jó fez foi, levantou-se. Olha que interessante, permanecer de pé diante da dor. A dor existe na nossa vida, nós temos que ser firmes, resistentes, nos levantar. A segunda coisa que Jó fez, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lamentou. Olha que interessante, muitas pessoas às vezes pensam que a gente não pode conversar com Deus. Mesmo Davi, quando estava passando por situações difíceis, ele não resmungou, pessoal. Lamentar é diferente de resmungar. Murmurar, né? Às vezes as pessoas murmuram, né? Dizendo, por que está acontecendo isso comigo? Não devia estar acontecendo isso comigo, porque eu faço tudo certinho. Não, lamentar, nós podemos orar para Deus e falar, Deus, por favor, livra-me desse mal, tira-me o mais rápido disso, né? Então, Jó fez isso. Primeira coisa, ele se levantou. A segunda, ele lamentou. E a terceira coisa que ele fez, o quê? Prostrou-se e adorou a Deus. Olha que interessante. Difícil, né? Diante das desgraças, levantar-se, dizer, estou sofrendo. Ora para Deus. Você fala, realmente, eu estou sentindo isso. Mas adorar a Deus. Então, essas 3 atitudes ficam para a nossa vida, para quando nós estivermos passando por algum sofrimento, né? Não sabemos por que ele veio, né? Mas nós devemos nos levantar, saber que existe o sofrimento realmente, podemos lamentar, não murmurar e adorar a Deus. Muito bem, pessoal. E confiar nos leva a adorar. Olha que interessante. Deus é mais importante diante do que o que nós perdemos. E Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Temos que depositar toda a nossa fé naquele que vive e é nosso Redentor. Então, a primeira teologia que fala, a teologia da prosperidade, se nós formos ver diversas histórias que existem na Bíblia para que nós possamos conhecer como Deus age na nossa vida, a teologia da prosperidade é uma teologia falha, porque o sofrimento existe, né? Ele é real na nossa vida. Temos que entender para que ele está servindo para a nossa vida. E as nossas atitudes devem ser levantar, podemos lamentar, não murmurar, devemos adorar a Deus, né? E interessante, daquelas 130 crianças que foram levadas por aqueles sons da flauta, daquele encantador, dizendo que haviam coisas boas a serem seguidas, né? 3 crianças não foram levadas pelo encantador. Elas sobreviveram ao encantamento. Uma delas era porque ela voltou para pegar um casaco porque estava frio. A outra é porque era surda. E a outra porque era cega. Olha que interessante. O que quer dizer isso? Algumas vezes as nossas limitações nos ajudam a nos aproximar de Deus. Olha que interessante. Nos livram das desgraças, por vezes. Então nós temos que imaginar nessa historinha, né? Algumas pessoas foram poupadas porque tinham algumas limitações. Por vezes nós resolvemos reclamar das nossas limitações, né? E reclamando das nossas limitações, às vezes nós estamos também falando para Deus, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E essas crianças foram salvas por causa das limitações, né? Um dos grandes, ou um dos maiores violinistas da história, não sei se já escutaram falar, de Paganini, foi chamado como um dos maiores violinistas da história. Engraçado, as pessoas falavam que ele tocava muito bem, tinha
por vezes tocava tanto que até quebravam as cordas do violino, ele ficava com uma ou duas cordas só tocando no violino. Mas as pessoas não sabiam, depois descobriram, que ele era dotado de uma síndrome, era chamada síndrome de Marfan. Olha que interessante. O que é essa síndrome de Marfan? É uma síndrome que as pessoas têm os dedos mais longos e as articulações mais flexíveis. Olha que interessante. Então, essa síndrome, que poderia ser uma limitação na vida dele, tornou ele um dos maiores violinistas do mundo. Por vezes nós nos escondemos através das nossas limitações, mas que as nossas limitações sirvam para que nós possamos fazer algo, nos superarmos, né? Consigamos fazer mais do que outros façam com as nossas limitações, mostrando que Deus é conosco, né? Então, sabe o que você faz com o sofrimento e as perdas que se abateu sobre você? Interessante. Faça como Paganini, né? Faça música. Pega o seu violino, pega o seu violão, pega a sua voz e louve a Deus, né? Nós colocamos aqui uma letra de um hino que é interessante, que fala que nós temos que confiar, né? Confiar, entregar a Deus, né? Descansar, crer no agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão, tu és fiel. Muito interessante nós pensarmos nessa música, né? Essa autora fez essa música pensando justamente nisso, né? Fazer música com o sofrimento, né? Muito bem, pessoal. Essa aula nós demos a semana passada na nossa classe, né? Eu só queria voltar um pouquinho aqui. Voltar um pouquinho, Rafael. Pode voltar no começo mesmo. E a outra teologia que está... Vou avançar aqui. Falar só alguma coisinha sobre essas outras teologias. Opa, foi até... Andou um pouquinho depressa. Bom, vou falando enquanto isso. A segunda teologia que está avançando muito sobre as igrejas, nós falamos primeiro a teologia da prosperidade, a segunda é a teologia da autoajuda, pessoal. A autoajuda hoje em dia está invadindo as nossas vidas, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós precisamos de autoajuda ou ajuda do alto? Uma perguntinha interessante, né? Autoajuda ou ajuda do alto? A teologia da autoajuda fala o seguinte, pessoal, que nós vivemos numa época em que nós temos que valorizar a nossa autoestima, né? Nós temos que valorizar a nossa autoaceitação. Somos assim, me aceitem do jeito que eu sou, né? Nós temos que fazer uma autoanálise naquilo que estamos fazendo, nós temos que ter autoconfiança, ou seja, a teologia da autoajuda, ela fala que você é capaz de tudo, que você pode fazer tudo, você tem que ter autoconfiança. Ela fala, ame-se, você tem que se amar muito, apaixone-se por você, adore você mesmo. Olha que interessante, né? Parece uma coisa muito sutil, né? Mas está falando o seguinte, que você é a pessoa mais importante desse mundo. Não é Deus que é mais importante. Então, é uma teologia que conduz ao seu ego. Confie em você, creia em você. Você é capaz, né? O ego é a cura para todos os males, né? Você pode fazer tudo. E fala, escreva a sua história, você é capaz de fazer tudo, né? Essa teologia é muito interessante, ela fala que ela é mágica. Quando as pessoas começam a pensar que podem fazer tudo, creia em você, faça tudo, ela está fazendo o seguinte, pessoal, ela está fazendo para você,
Você não precisa confiar em Deus, você precisa confiar em você mesmo. Olha que interessante. Está tirando Deus do centro da sua vida. Então, nós temos que tomar cuidado também o seguinte, nós não defendemos aquela pessoa também pessimista ou negativista, aquele que fala, não vai dar certo, eu tenho que ficar esperando sentado que Deus vai fazer tudo para mim. Não é isso, tá? Nós temos que ter a nossa atitude também, tá? Não dá para relegar tudo ao acaso, tudo caia do céu, né? Nós temos que fazer a nossa parte, não podemos ficar inertes também, né? O problema é quando você coloca o egocentrismo, você é capaz de tudo, e tira Deus do centro e coloca você como a chave da felicidade. Deus não quer que você se exalte ou se deteste, porque também você é uma criatura de Deus, você é importante, você foi criado à imagem e semelhante de Deus. Você precisa gostar de você, mas você não pode gostar mais de você do que de Deus. Olha que interessante. Então, tire o seu ego. Você depende do seu Criador. Deus cuida da sua vida. Deus é que tem um destino da história. Deus é o que manda na história. Assim como Jó, na vida de Jó, ele providencia o começo, o meio e o fim da sua história. Não é você que determina a sua história. Quando você começa a acreditar somente em você mesmo, você está tirando Deus da sua vida. Então, a teologia da autoajuda é uma forma muito sutil de tirar Deus da sua vida e fazer com que você acredite em você mesmo, no seu ego. E a última teologia, pessoal, essa teologia dos desigrejados, né? Olha que interessante. Está acontecendo muito hoje em dia as pessoas começarem a deixar de frequentar igrejas. Ontem à noite mesmo nós assistimos um videozinho muito interessante, foi enviado para a gente. Na Europa, pessoal, eles estão transformando igrejas católicas em bares. Não sei se alguém viu esse vídeo. Viu esse vídeo? Nossa irmã viu. Uma igreja católica, tá? Dos lados das igrejas colocaram os estandes de venda de bebidas, salgadinhos, cafés, porque as pessoas estão deixando de ir na igreja. Então vamos tornar o ambiente aqui da igreja mais agradável para que as pessoas venham aqui. Então, transformando as igrejas em pontos de bebida alcoólica, inclusive, tá? Para beber, tomar um cafezinho, comer alguma coisa no restaurante, porque as pessoas não estão mais querendo ir na igreja. Então as pessoas estão querendo deixar o ambiente da igreja mais agradável conforme o mundo. Então, as pessoas estão deixando de ir na igreja para procurar a Deus. Olha que interessante. Então, as pessoas estão dizendo que a igreja é uma instituição desnecessária. Não precisamos mais de igreja para professarmos a nossa fé. Isso tem acontecido normalmente por quê? Porque as pessoas estão se decepcionando não com a igreja, mas com as pessoas que estão na igreja. Muitas vezes por causa do temperamento das pessoas, por causa das conversas das pessoas na igreja, por causa da recepção que as pessoas recebem nas igrejas, as pessoas não estão encontrando ambiente bom nas igrejas. E o interessante, quando você conversa com uma pessoa desigrejada, os desigrejados costumam colocar sempre a culpa das pessoas que estão na igreja e não em si próprio. Não procuram fazer uma análise do porquê que eles estão deixando a igreja. Eles colocam, aquela pessoa, aquele outro fez isso, aquele outro fez isso, aquele outro fez isso. E costumam colocar a culpa nas outras pessoas. Eu lembro de um pastor que falou o seguinte, olha, quando você for procurar uma igreja e achar uma igreja perfeita, em que você não encontre ninguém que fale mal de alguém, não encontre ninguém que crie um conflito, não encontre ninguém que crie problema, por favor, não vá nessa igreja, porque você vai acabar destruindo essa igreja, porque o problema é você. Olha que interessante, né? Então, não existe igreja perfeita, pessoal. Então, muito cuidado com essa questão de você sempre colocar a culpa nos outros, porque você está deixando a igreja. Se você não está se sentindo bem numa igreja, nada impede de você procurar
uma outra igreja que você se sinta bem, mas não deixe de se congregar. Por quê? Nós temos a Bíblia que nos diz o seguinte, vocês lembram de uma parábola que Jesus contou sobre a videira? Né? Ele falava, eu sou a videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. E aquele que não dá fruto, o que ele faz? Corta fora. Exatamente. Então, aquele que não quer ficar ligado a uma videira, a um ramo para poder dar fruto, ele vai ser cortado. O primeiro passo para você deixar de acreditar em Deus, deixar o caminho de Jesus Cristo, é aceitar de que você não precisa de uma igreja, de que a igreja é uma instituição desnecessária. Você tem a internet, você pode assistir os seus cultos pela internet, você pode ler os artigos na internet, você pode procurar literatura na internet, você não precisa mais ir na igreja escutar o pastor falar. Não, nós precisamos da comunhão dos irmãos. Uma das últimas coisas, quando Jesus estava prestes a enfrentar o sacrifício, ele estava reunido na Santa Ceia, ele falou, eu desejava muito ter esse momento com vocês. Ele falou com os discípulos. Ou seja, Jesus Cristo gostava da comunhão dos irmãos. Ele gostava de estar junto com os apóstolos, com os outros discípulos. Então, é muito importante a comunhão. Ele deixou, quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo e a igreja, porque ele sabe que quando nós estivermos nos dispersando, nós estaremos mais fracos. Olha que interessante. Nós temos que estar mais unidos. E a união, aonde que nós encontramos? Nas igrejas imperfeitas, com pessoas imperfeitas. Sim, mas isso é um exercício para nós. Né? A tolerância, a questão da comunhão dos irmãos. Nós somos mais fortes quando nós estamos unidos. Então, pessoal, essas 3 teologias estão hoje tocando essas flautas para que nós possamos seguir outros caminhos, para que nós possamos estar nos desviando, nos enganando dos caminhos de Jesus Cristo. Teologia da prosperidade, aquela que fala que não precisamos sofrer, aquela que nós temos que crescer na vida, né? Que nós não temos doença. A teologia da autoajuda, de que você pode tudo, de que você não precisa de Deus, o seu ego é o maior. Um detalhe interessante também que fala a teologia da autoajuda. A teologia da autoajuda fala o seguinte, que você precisa se autoafirmar, enquanto que Jesus Cristo fala que você precisa negar a si mesmo. A teologia da autoajuda fala que você tem que aceitar que você pode tudo. Jesus Cristo fala que você tem que renunciar a si mesmo, né? A teologia da autoajuda fala que você tem que confiar em si. E Cristo fala que você tem que confiar em Jesus Cristo, né? A teologia da autoajuda fala que você tem que carregar os seus valores. E Jesus Cristo fala que você tem que carregar a sua cruz. Olha que interessante, né? E a teologia dos desigrejados, que é a última que está mais em moda, é que você não precisa mais ir na igreja, que você pode ficar em casa com a sua fé, que você não precisa mais da comunhão dos irmãos. Isso é muito perigoso. É o princípio de você se afastar dos caminhos de Deus. Podem ver, faça uma consulta naquelas pessoas que um dia falaram o seguinte, que eu não preciso mais de igreja. Verifiquem os amigos de vocês, onde que eles estão agora. Verifiquem se eles estão, normalmente procuram outras atividades e começam um domingo, outro domingo, e depois disso se afastam completamente da igreja. Então, muito cuidado com essa nova teologia de que você não precisa mais ir na igreja.